Olá, meus irmãos queridos, o meu bom dia a todos vocês. É com muita alegria, com satisfação que nesta manhã de terça-feira eu estou aqui na Sala da Esperança para compartilhar com vocês esta lição. É uma lição propriamente muito importante para nós. Tá? Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa sala nesta manhã e que você seja ricamente abençoado por Deus. Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo da nossa lição que nós iremos estudarmos. Na medida do possível, você pode fechar os seus olhos. Ó Deus amado, querido, nosso Pai, nesta bendita e santa hora, nesta manhã, nós estamos juntos, nós vamos estudar a Tua Palavra. É uma mensagem, querido Deus, que vem do Teu Santo Espírito, e nós o pedimos em nome de Jesus, para que sejamos iluminados, para que a compreensão, a Deus, seja realmente por cada um de nós iluminados, compreendido, que nós possamos compreender a Tua Palavra para colocarmos em prática na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora estudar a nossa lição. Davi, um exemplo prático de espera. Tá? Nós temos como estudo hoje livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de 1 ao verso 13, e também o capítulo 26, verso de 1 ao verso 11. Davi, um exemplo prático de espera. Aqui esse capítulo conta para nós uma história, a história desde o chamado de Deus a Davi como rei, ainda quando ele é um jovem, ali propriamente ainda adolescente, tá? Indo para a juventude, quando Deus, através do profeta Samuel, que foi enviado até a casa de Jessé, o seu pai, ali Deus o pediu para que Samuel ungisse Davi para que ele fosse o substituto rei do rei Saul, que já era um rei atuante. Tá? Propriamente, queridos, na cultura daqueles dias, e continua sendo hoje também, ainda em alguns países, que ainda impera o reinado de rei, sempre é seguido pelo filho ou um parente bem mais próximo daquele rei que está atuando. Naquele contexto, na verdade, quem deveria substituir o rei Saul seria Jonatas, que era o seu filho, era filho de Saul. No entanto, Deus havia escolhido não mais a descendência de Saul, e sim, agora Deus estava chamando Davi para suceder o rei Saul. Muito bem. E Saul ficou sabendo disso, é óbvio, E também Jonatas, que era o filho. Jonatas logo entendeu, porque ele era um rapaz também, era muito amigo de Davi, mas Jonatas era um moço de Deus, um moço que servia a Deus, que obedecia a Deus, que não seguia os caminhos do seu pai, tá? em se desviar dos ensinamentos, dos conselhos e dos princípios de Deus. Jonatas logo entendeu que a vontade de Deus que deveria imperiar, e não a nossa própria vontade. Mas Saul, ele jamais abriu mão, jamais ele gostaria que, mesmo que fosse a vontade de Deus que Davi fosse o seu sucessor, que
ele nunca passou pelo seu coração que isso deveria acontecer. Meus amados, desde o chamado de Deus a Davi para ser rei, quando foi ungido, né, até que Davi chegasse ao trono, Davi passou por muitos crisóis, muitas dificuldades, muitas perseguições, tá? Nós temos aqui, por exemplo, Davi, quando era chamado, ainda um jovem, para tocar a sua harpa, quando Saul estava muito perturbado, o seu espírito, né, estava assim, descontente, desassossegado. Muitas vezes Saul foi possessado pelo inimigo, por Satanás, e então Davi, quando ele tocava a sua harpa, quando ele cantava ali, aqueles espíritos maus deixavam Saul e ele tinha, momentaneamente, ele tinha paz. Ele não foi liberto definitivo porque ele não entregou a vida dele a Deus. Tá? Também nós conhecemos pela história que no momento em que o povo de Israel, o povo judeu, estava sendo ameaçado, né, ali propriamente por Golias e o seu exército, né? Davi, ele foi aquele rapaz que confiava muito em Deus e sabia que Deus iria livrar o seu povo. Davi, ele então ainda jovem, né, sem experiência, mas ele confiava no poder de Deus e ele enfrentou e destruiu, matando Golias e livrando, libertando o povo de Israel. Tá? Muitas e muitas vezes Davi foi perseguido pelo próprio Saul, né, já que Saul não poderia de maneira nenhuma aceitar, não é, que o seu reino fosse sucedido, substituído pelo rei Davi. E ele entendia que para que ele pudesse interromper o plano de Deus, somente tirando a vida de Davi. Queridos, é muita pequenez de um ser humano tentar imaginar que com as suas próprias forças, intenções, pode interromper qualquer plano, qualquer projeto de Deus. Jamais nós somos capazes, né? Deus é soberano. Nunca podemos, mas Saul imaginava que ele poderia. Davi foi perseguido muitas vezes. Mas aqui a história conta para nós, queridos, que Davi, entre tantas oportunidades que ele teve de ceifar a vida de Saul e já anteceder, né, o trono, ir para o trono, no entanto, ele jamais ele fez essa tentativa. Tá? Davi, por exemplo, ele diz: jamais eu vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Embora Saul era um homem maléfico, um homem mau, um homem que tinha distanciado dos propósitos de Deus, né? Ele se entregou a vida dele para Satanás. Satanás é que o conduzia a ele, mas ainda assim ele tinha sido ungido para ser rei de Israel por Deus. Tá? E foi por isso que Davi disse: eu não posso de maneira nenhuma fazer isso. E entre tantas vezes, né, uma vez que Davi estava sendo perseguido, né, Saul com seu exército de 3.000 homens poderosos, homens de guerra, contra um único homem pequeno ainda, Davi, né? Um dia Davi chegou ao acampamento, né? E ali estava Saul, estava todos o seu exército, todo mundo estava dormindo, né? Davi, ele foi até aonde Saul estava, pegou a lança que estava ali próximo da sua cabeça, a sua botija de água,
né? E Davi levou embora. E um dos homens, né, que estava ali com Davi disse assim: olha, deixe que eu posso exterminar a vida de Saul. Eu sei que esta é a oportunidade que você está tendo. Deus com certeza entregou nas suas mãos e eu, num único golpe, poderei cravá-los, né? Essa lança aqui sobre o seu corpo e cravá-lo na terra, no solo. Davi disse: de jeito nenhum, nunca faça isso. Quem sou eu para tentar qualquer coisa, qualquer atentado contra aquele que Deus escolheu, o seu ungido? Queridos, aqui nós temos uma lição muito importante. Davi, ele sabia que esse Deus maravilhoso tinha o momento certo, a hora certa em que Deus iria lhe introduzir no trono. Ele não queria antecipar o plano de Deus, o projeto de Deus, porque todas as vezes que nós tentamos fazer, queridos, conforme a nossa própria vontade, com certeza nós iremos se dar mal. Tá? Então aqui nós temos um exemplo magnífico de Davi, da espera, né, de Davi, da paciência de Davi para o momento certo em que Deus iria com certeza lhe introduzir no trono, já que ele foi chamado por Deus, ele sabia que Deus iria cumprir exatamente com a sua promessa. É assim que Deus quer que nós também o façamos. E nós venhamos, queridos, a ter esta fé, esta esperança, essa certeza desse Deus que tem grandes sonhos e planos para mim e para você. Deus tem grandes projetos para nós, mas nós precisamos aprender a esperar, a confiar, a buscar em Deus, e certamente Deus irá nos abençoar no momento certo, na hora certa, Ele vai conceder esta bênção. Tá? Eu quero terminar aqui a nossa lição com um pensamento aqui que diz assim, olha, quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma única frase, uma frase bem curtinha. Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Não se atreva a estender a sua mão para tentar pegar pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pela sua própria inteligência, o seu próprio coração, aquilo que Deus ainda não lhe concedeu, aquilo que Deus ainda não permitiu. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa te dar o seu poder, para que você possa confiar inteiramente em Deus, buscar em Deus, esperar em Deus. Talvez seja um milagre que você está buscando de Deus, de alguma forma que você está precisando, talvez para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família que você está orando, por um emprego, enfim. Seja qualquer coisa que você esteja buscando de Deus, queridos, espere em Deus, confie em Deus, E pergunte para Deus se realmente é aquilo mesmo, se é da vontade dele, Se está na hora, se você já pode, buscá-lo, encontrá-lo, enfim, convide Jesus para estar com você. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Então, queridos, Jesus está esperando você chamar, convidar, para que Ele possa fazer parte da sua vida, ceando em todos os seus negócios, em toda a sua vida, participando com você. Então, que Deus te abençoe. Confie em Deus e espere nele. Até logo, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com uma lição muito maravilhosa, aonde nós vamos aprender um pouco sobre a história de Elias. Fique com Deus.